Ao vivo um minuto antes, porque quando você tá adiantado, você tá na hora. E se você tá na hora, você já tá atrasado. Então, estamos aqui já na live de hoje, que vai ser uma live incrível, não tenho dúvida disso, porque o cara que vai estar com a gente, o cara aqui vai estar com a gente aqui. Deixa eu mexer nisso aqui. Não sei se está fazendo barulho aí para vocês, mas deixa eu mexer um pouquinho aqui para o meu microfone não ficar batendo aqui. O cara que vai estar com a gente hoje é simplesmente uma fera. É uma fera. É um cara que constrói carreiras. E é um cara que faz você conquistar aquilo que você quer dentro da sua carreira. É um cara que te ensina, que te ajuda a mudar de carreira, mudar de profissão. Ele já ajudou, só para você ter uma ideia do que a gente vai ver hoje aqui, com quem a gente vai estar hoje aqui. É um cara que nos últimos anos já ajudou mais de 600 executivos a mudarem de carreira. Pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho, que estão insatisfeitas com a sua profissão, que tem dúvida do que fazer, como fazer. Ele é o cara que ajuda as pessoas a fazer essa transição de carreira. Então, pessoal, olha só, se você, por exemplo, tem dúvida se aquilo que você faz é realmente o que você ama, é realmente o que você quer, ou se você está pensando em mudar de carreira, não tenha dúvida, é o Adriano que pode te ajudar nisso, tá? Ele é especialista nisso, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? O cara é graduado, ele é graduado em administração, tem MBA em gestão empresarial, tem mestrado em administração, ele é professor universitário da Universidade da Serra Gaúcha, tá lá no Rio Grande do Sul, eu tô aqui no norte, né? Estamos aqui com vários milhares de quilômetros, né, de distância, mas estamos juntos, ele é um amigão. E eu não sei se aqui na live vocês vão concordar comigo, mas eu não sei se vocês já viram o filme do Homem de Ferro, porque ele parece com o Homem de Ferro, ele é a cara do Iron Man, eu brinco com ele que ele é o meu grande amigo Iron Man, tá? Pessoal, então, eu quero que vocês compartilhem agora. Eu quero que vocês cliquem nesse aviãozinho que está aqui e já compartilhem aqui. Nem eu vou fazer agora, eu vou compartilhar aqui com várias pessoas essa live, para chamar várias pessoas para essa live aqui, porque eu tenho visto muita gente insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com a sua profissão e muita gente preocupada sem saber o que fazer, como agir. E o Adriano, ele é o cara, e ele vai conversar com a gente sobre isso aqui. Eu não quero mais me alongar, porque hoje a live é dele, hoje é a nossa 25ª live desse projeto, desse desafio, Você Melhor em 30 lives. A gente vai falar de carreira hoje, de carreira. E como eu falei, nada melhor do que o Adriano, né? Para quando ele entrar aqui, assim que ele entrar, vocês vão ver que ele é o cara. Estou muito satisfeito com a presença dele. É um cara muito ocupado, né? Vamos lá, estamos aguardando aqui o Adriano. Entra, meu amigo Iron Man! Fala, meu amigo Tid! Tudo certo? Como é que tá aí no sul, meu amigo? Como é que tá aí no sul? Tá frio aqui. Tá frio? Muito forte. Bom, apesar que hoje o tempo deu uma melhorada, mas que beleza. Agora deve estar uns 12, 13 graus. Aqui. Olha, rapaz, que loucura. Mas, Adriano, primeiramente, cara, gratidão. Tá? Gratidão por você estar aqui, né, compartilhando com a gente esse teu tempo, que a gente sabe que é um tempo escasso, né, um tempo muito bem utilizado. Aí. E Adriano é aquele cara que a gente pode contar, né? Assim que eu falei com ele, escrevi para ele, Adriano, cara, tu pode dividir uma live comigo? Ele, pô, Tire, só preciso ver a agenda aqui, e até que a gente conseguiu essa data de hoje aqui. Então, Adriano, muito obrigado por isso, tá, cara? Muito obrigado por você estar aqui compartilhando com a gente. E pra gente começar mandando bala, meu amigo Adriano, vamos lá, meu amigo, é uma dúvida minha, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas, né? É saber o seguinte, cara, o que é uma carreira, o que pode ser considerado uma carreira, o que é importante
na hora de você escolher uma carreira ou de mudar de carreira? Para a gente começar, tá bom essas duas perguntas? Opa, vamos lá. Tá ótimo, Tid. Eu estou transmitindo também aqui pelo meu Facebook, estou com uma galera aqui acompanhando também. Que legal, amigo. Manda um abração para todo mundo aí. Um grande abraço aqui para todos, né? Já falei um pouco de ti aqui, né? O Tid é um grande amigo, um cara que eu conheci, meu capitão, né? Que está com um projeto sensacional que é o Challenge Você Melhor em 30 Dias, né, Tid? Exato. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas que já passaram por aí, eu cheguei realmente a ver alguma das lives, né? Algumas eu não consegui, justamente porque normalmente nesse período eu tô em aula, né? É bem comum, eu leciono na universidade à noite, né? Então, bastante complicado, como você falou, a agenda é um pouco complicada, mas para atender um grande amigo como você, não tem como, né, recusar um convite desse. Mas o que eu quero trazer em relação a essa tua pergunta, ela é muito interessante, né? Vamos lá para a primeira pergunta tua, o que é uma carreira? Tem muita gente que tem dúvidas a respeito de carreira, né? A carreira, de uma forma geral, se a gente for buscar a essência da palavra carreira, ela está associada à trajetória, né? E uma trajetória Legal. com ação na trajetória. Uma carreira é diferente do que é uma profissão, do que é uma ocupação. A carreira, Legal. ela tem uma trajetória e ela não é linear, ela é uma trajetória de crescimento. Né? Então, à Legal. medida que a gente fala sobre carreira, a gente está falando sobre alguém que começou. Eu quero usar uma nomenclatura que para você é bastante comum. Vamos pegar um exemplo. Né? O Tid, para quem acompanha ele já há algum tempo, ele foi capitão, né? Não é isso? Da Marinha, 33 anos, meu amigo. 33 anos, olha só, capitão da Marinha. Então, mas o Tid não começou na Marinha como capitão, né? Provavelmente o Tid entrou na Marinha como soldado, né? Ou marinheiro, não sei se o termo é bem esse, né, Tid? Que eu não conheço bem a carreira militar de uma forma geral, mas assim, mas eu entendo que existe, e essa é a analogia que eu quero trazer. Então, você inicia uma carreira numa determinada função e à medida que você vai construindo a sua carreira ou você vai avançando, né, novas oportunidades, laterais, verticais. Então, à medida que você vai evoluindo, aí você pode chamar isso sim de carreira. Né? A evolução, legal. Então a carreira está associada à evolução. Portanto, se você começou dentro de uma determinada profissão, num nível mais baixo, e você vai subindo alguns degraus, né? Realmente você vai consolidando e construindo uma carreira. Então, tem gente que pergunta, tá, se eu entrei como soldado e vou até o final como soldado, aí eu construí uma carreira. Não teve carreira. Não teve carreira, você teve uma profissão, legal isso. Uma ocupação ao longo do seu período laboral. Tá? Legal. Seja, isso é interessante, né, Adriano? Porque a minha dúvida estava baseada nisso. Porque, por exemplo, uma pessoa que é um profissional liberal, e mesmo ele tendo um planejamento, mesmo ele tendo um negócio próprio que cresce e tal, isso não é considerado uma carreira, é considerado uma profissão, é considerado uma ocupação, né, um trabalho. Você pode fazer muito bem, né? Sim, você pode ser excelente naquilo, né? Mas se não tiver uma ascensão, então, né, tem que ter essa subidinha de escada, né? Sim. Ou seja, você tem que galgar postos, você tem que galgar metas que vão te levando para cima dentro de uma empresa, né? Exatamente. Legal. E não precisa ser necessariamente só dentro de uma empresa. Quer ver, Tidi? Uma coisa que é muito comum, a gente vê, por exemplo, um médico.
né? É bem Isso. comum a gente ver esse tipo de situação na medicina, na odontologia, até na nossa área de profissão, né? Na área de desenvolvimento humano. Então, à Humano. medida que você vai se especializando em determinadas áreas do conhecimento, significa que você vai ascendendo na sua carreira. Porque são Ah, olha aí, isso é importante. então, por exemplo, um médico, quando ele se forma, ele tem aquela parte da clínica geral, né? Aham. Aí, quando ele vai para um próximo estágio, o que ele vai fazer? Eu vou fazer uma residência na Especialização. pediatria, ou vou fazer uma especialização na área de ginecologia, de neurologia. Então, esses steps que ele vai buscando na área do conhecimento vai fazer com que realmente ele vá agregando novos degraus à sua carreira. Então ele começa E assim aí, Adriano, por como exemplo, você falou geral. do médico, né? Se o médico, por exemplo, ele vai crescendo, se especializando, e ele pode, de repente, vir a ser diretor de um grande hospital, ser chamado para ser o secretário de saúde de uma prefeitura ou de um governo, isso Aham. também faz parte da carreira dele como médico, é isso? Com certeza, com certeza. Porque tem ascensão, tem mudança de estado, entendeu? Legal, Eu saio de uma condição A e passo para uma condição B, né? Então, toda perfeito. vez que tem essa elevação profissional, a gente entra num processo de carreira, sim, tá? Porreta, amigo, porreta. Agora ficou bem claro. Adriano, e aquela história, agora ir para uma área que mais serve para, não só para carreira, talvez, mas para qualquer tipo de profissão, que você também é especialista nisso. O que é importante na hora de uma pessoa escolher uma carreira? Por exemplo, um jovem, ou até mesmo um cara na minha idade, que sei lá, que não quer mais trabalhar com o que ele trabalha e quer mudar de profissão, ele quer ir para uma outra carreira, que você é especialista nisso. O que é importante nessa hora, cara, da pessoa mudar de carreira ou escolher uma carreira? Então, Titi, você sabe uma coisa que é muito interessante? Um pouco antes da gente começar aqui, eu tive a oportunidade de. Eu estava conversando com um coach, né? Que tá fazendo um processo comigo de carreira, realmente de coaching de carreira, Aham, e ele veio falar para mim assim, olha, ele está iniciando na realidade, essa é a questão. Ele veio fazer um bate-papo inicial e ele falou assim, olha, Adriano, eu tô com uma questão aqui bastante interessante. Eu estou no mercado, eu trabalhei durante a minha vida inteira em indústria, né, aham. na área de alimentos, né? E há mais ou menos 4 meses, 3, 4 meses, eu saí da empresa que eu fiquei durante 12 anos, né? Mas, e eu já sabia, porque eu já conhecia essa pessoa, que o que ele gosta de fazer, ele é músico, né? O cara tá numa faixa de idade ali dos 40 anos e o cara é músico, mas foi agora, acabou de acontecer, tá? É Aham. fresquinho isso. E ele é músico e tal, e aí a gente tava conversando bastante e tal, sobre esse momento, né? Ele falou assim, cara, eu estou dando aula de música, né, no meu tempo ocioso, enquanto eu estou procurando alguma coisa. Eu toco na noite, eu toco com 2 bandas, tal. E aí ele traz esse contexto dele de uma forma assim, da música com bastante entusiasmo e traz um contexto. Olha só que bacana. Um contexto muito dolorido, dizendo: nossa, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Ali traz uma relação que eu queria contextualizar um pouco antes de trazer a resposta do que você me pediu, que é a origem da palavra trabalho. Né? Eu não sei se você sabe, Tid, mas a palavra trabalho ela tem origem num instrumento de tortura da Idade Média que Uhum. se chama tripalium, que é realmente um instrumento de tortura. 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 Por isso que o trabalho, ele está sempre muito associado a quê? Ele está associado a sacrifício. Esforço, sacrifício, uma É. coisa. E aí, quando esse rapaz veio falar comigo, eu perguntei para ele assim, cara, mas o que você ama fazer? Né? Ele falou, cara, eu amo a música. Né? E eu falei, tá, uma vez que você ama a música, por que você não vive dela?
ela tem condições de te sustentar? Não, ela tem, mas tem um ponto importante nesse contexto todo, que é assim, porque a música, eu sempre ouvi ao longo de toda a minha vida que viver de música é coisa de vagabundo. Ou seja, tem uma crençazinha ali, né? Tem um Tem uma programa crença mental gigante, rodando né, ali, né? cara? Tem uma crença gigante no cara. E essa crença dele é uma crença que acompanha muita gente, né? E também, talvez até o medo também, né, Adriano? O medo de não conseguir por ser uma coisa nova, né? Não sei. Não sei se eu tô. Então, e na realidade nem é uma coisa nova, ele está Não, não é habituado. porque ele já faz há muito tempo, mas não de maneira profissional e única, exclusiva, né? Exato. Mas olha só o que está por trás disso tudo. Né? O que está por trás disso tudo é uma crença de que viver de música é coisa de vagabundo. Alguém falou isso pra ele, né? Com certeza. Então, Tindi, voltando à tua questão, né? Como que eu faço para encontrar uma empresa, uma profissão, Uma ou escolher uma carreira. carreira, né? Essa carreira ela tem que bater no teu coração, assim, sabe? Ele tem que estar associado a um processo de autorreflexão, de autoconhecimento, para que você possa identificar algo que você faz com maestria, com prazer, que você vai sair da cama todo dia com aquele tesão de fazer a coisa acontecer, entendeu? Então, E não ser um instrumento de tortura, né, amigo? exato. Então, para as pessoas que não sabem, a gente se conheceu dentro de um treinamento incrível, né? Eu e o Tid, onde a gente teve como mestre um cara sensacional, né? Que aos 73 anos Incrível, conduz né? Incrível. é verdade, com 73 anos, conduz uma galera com uma energia do caramba, cara. Então, Olha, assim, o Leonardo tá aqui, ó. Grandes ó, amigos o de Léo, jornada. O cara. grande Léo tá aí, grande fera. É Grande isso amigo, aí. abraço, Léo. Grande fera, Léo. Tem uma galera aqui que eu conheço também que tá chegando. Muito bom estar Mas, falando com Adriano, essa isso, galera. só sem querer te cortar, né? Aproveitando esse gancho que você falou, é interessante notar, né, pessoal, que o Adriano falou, né, da gente querer fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa com amor. E não querendo usar o mesmo exemplo que ele falou, que o cara tem uma crença de que viver de música é coisa de vagabundo, ou coisa de quem não tem o que fazer, etc, etc. Mas existe também lá no fundo da nossa cabeça aquela ideia de que fazer alguma coisa, né, fazer uma coisa por amor, é você não ganhar dinheiro. Pessoal, é justamente o contrário. As pessoas que mais ganham dinheiro são pessoas que fazem o que amam. Com Entende? certeza. Então, né, Adriano? Não sei se eu Não, contribuí aí. não, você não só contribuiu, Tidi, mas tem uma coisa muito interessante nesse aspecto. Eu preciso fazer algumas referências aqui antes, além do Léo, que esteve Ó, com o a gente Ronald aqui. falou que fez o IFT 11, cara. Que legal, Cara, Ronald. o Ronald Seja eu conheço, bem-vindo ele aí. é um grande parceiro aqui também, meu, Ah, legal. aqui no Rio Grande do Sul. É o presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching. Tem o Olha, Mendes, meu nosso amigo. grande amigo, né? Grande fera Mendes, estamos aí. Mendes Tamo vai estar com a junto. gente sexta-feira, hein, pessoal? Isso aí. Bom, pessoal, então assim, tem uma coisa, Tidi, que eu vejo que as pessoas confundem sucesso com dinheiro, né? Sim. Então, assim, a gente. E tem algumas histórias para contar que eu vejo que são bem interessantes. Eu tive um caso de um amigo, assim, um amigo muito querido, né? Que ele vinha numa carreira profissional de ascendência muito Uhum. boa, né? Ele estava crescendo muito na carreira que ele tinha escolhido e tal. E num determinado momento ele virou assim e falou para todo mundo da família que ele queria, que ele estava indo embora da empresa que ele estava pronto para ascender para uma posição gerencial, né? E ele queria ir embora. Ele falou assim: "Ah, não quero mais, eu quero ir embora. Eu vou passar um ano na Nova Zelândia. Olha só, né? E aí ele foi,
E quando ele antes dele ir, ele falou para todo mundo que ele estava indo para Nova Zelândia. Olha só, por que ele falou para todo mundo que ele estava indo para aprender inglês? Tá? Esse foi o motivo que ele deu para dizer que ele estava indo para Nova Zelândia para aprender inglês. E a empresa que ele trabalhava era uma multinacional. Então ele falou assim, e eu conhecia bem a empresa, conhecia bem ele também, e falei assim, cara, me conta a verdade, por que você está indo embora? Né? E ele hoje, o que ele fazia, a profissão dele na época, né, que se a gente comparar em termos financeiros hoje, ele era um cara que ganharia hoje em média de uns 15, 16 mil reais por mês. Então tinha uma posição bem interessante dentro da organização que ele estava. E aí ele pede para sair, simplesmente assim, ó, quero sair, vou para Nova Zelândia aprender inglês. Todo mundo acreditou nele, né? Eu não. O dia que Você era mais amigo dele, conhecia mais a fundo, né? Sim, mas eu não acreditei porque ele contou a mesma história para mim, tá? E aí eu virei para ele e falei, tá, vamos conversar sobre isso de forma mais intensa e mais profunda. Por que efetivamente você está indo embora? Né? E aí ele me disse o seguinte, ele falou, olha, Adriano, eu estou indo embora pelo seguinte, porque no fundo, o que eu quero fazer da minha vida é completar os meus saltos de paraquedas, tá? Para me tornar um instrutor de paraquedismo. Legal. E ele foi para lá, ficou 1 ano na Nova Zelândia e voltou, né? E hoje é um cara que trabalha com um sorriso de orelha a orelha, tá? Feliz da vida, que trabalha toda sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo. Feriado, dia santo, carnaval, tudo. Tudo. Mas pensa um cara que trabalha feliz. Então, é por isso que aí tem outras pessoas que vêm e falam assim, tá, Adriano, mas o cara ganha a mesma coisa que ele ganhava, aí essa hora, ô Titi, nas tuas lives pode falar palavrão ou não pode? Pode, porque eu falo pra caceta, cara. Então, então beleza. Aí nessa hora, foda-se, né? Se ele exato. Essa é a palavra, essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, esse ponto é um ponto muito importante, do tipo, cara, se eu estou fazendo o que eu gosto, né? Se eu estou realmente, eu tenho o prazer de levantar todo dia da minha cama para ir fazer efetivamente aquilo que me traz prazer, eu vou desenvolver uma carreira cada vez mais ascendente. Com certeza, amigo, com certeza. Chega num determinado porque é consequência, né, Adriano? É consequência, é consequência. E o dinheiro acaba vindo como consequência, não como uma coisa primária. Ou seja, você não corre atrás do dinheiro, ele vai correr atrás de você. Ele vai aparecer. Por quê? Porque você vai ser tão bom naquilo que você faz, e vai ser bom. Por quê? Porque quando você ama o que faz, é como você falou, não importa se é domingo, não importa se é de noite, não importa se você vai ter que virar à noite, não importa se você habla assim, pô, Tid, tu lê um monte de livro. Leio. Mas por que tu lê? Porque eu gosto. Eu tenho sede de saber mais. Caramba, Tid, você andou sob brasas junto com o Adriano lá, tu andou sob brasas, você se jogou para trás de uma altura e tinha um monte de gente com o braço esticado para te segurar, você quebrou madeira, você fez um... Por que tu tá fazendo isso? Porque eu gosto. É porque eu gosto, eu amo, eu vibro com isso. Né? Então, amigo, quando você ama o que faz, né? E isso que o Adriano está falando, para quem chegou agora e não pegou, porque eu perguntei para ele, Adriano, o que é importante na hora de escolher uma profissão? Na hora de escolher o que eu vou mudar, se eu tenho uma profissão e quero mudar, o que é primeiro, o que vem primeiro, E o Adriano está falando isso para a gente, pessoal. Ou seja, você tem que saber o que vem de dentro de você, o que te realiza, o que você faria o tempo todo, direto, sem parar, e faria até de graça, se fosse possível. Então, isso é o que te realiza. Tem uma pergunta que é muito bacana para ajudar as pessoas a refletirem sobre isso, né? Que é a pergunta assim, se dinheiro não fosse um problema, o que você estaria fazendo hoje? O que você faria hoje? Exatamente. Então, essa pergunta é uma pergunta bem bacana para quem está naquele momento. Para refletir, né, amigo?
Com certeza. Quem está naquele momento de entender. E tem uma coisa também, Didi, eu que trabalho muito dentro de universidades também, né? Tem alguém falando que está travando É isso que eu ia bastante. te falar. É isso que eu ia te perguntar aí, se está travando para você. Para mim Para aqui mim está não está tranquilo. travando, não. Para Patrícia, você dá uma tá? olhadinha, dá uma olhadinha aí, Patrícia, para ver se é. Eu não, pode ser a tua internet, eu não sei, mas eu não sei se tem mais alguém aí que esteja online agora para saber É. se está travando também, né? Ó, Para mim você tá perfeito tá aqui, não, tranquilo? tá tranquilo. Tá, Vamos lá, continua aí, legal. desculpa, amigo. Então você estava Imagina, falando da universidade, né? então, eu tava falando um pouco da minha experiência com os jovens também. Eu trabalho muito no campo da sala de aula com muito jovem, e dentro Uhum, da minha área de atuação eu tenho um trabalho mais com executivos, né? sim, Trabalho com o pessoal que está ali na faixa dos 35 para cima, tá? certo. Então, eu quero trazer um pouco desses dois contextos, tá? O primeiro contexto, Tid, é porque a gente está falando do jovem. O jovem, à medida que ele entra na universidade, ou ainda quando ele começa a trabalhar antes da universidade, o que ele faz? Ele sai escolhendo exatamente a carreira dos sonhos dele? Normalmente não, né? Normalmente ele está dentro de tudo aquilo que foi construído com ele de valores e crenças, advindo daquele núcleo familiar, daquelas pessoas que estão no dia a dia dele, ou até no Uhum, ambiente que ele está inserido ali da universidade, ou da escola, enfim, né? certo. Da sociedade que ele que ele pertence, e à medida que ele toma as primeiras escolhas, ele diz assim: eu fui contratado por uma empresa. Ele não sabe nem direito o que vai fazer, e a carreira Certo. dele acaba sendo construída, né? A estrutura de profissão e carreira vai sendo construída em cima desse Ou seja, contexto que foi dessa primeira apresentado. contratação, talvez, né? Exato. E não necessariamente foi uma escolha dele, né? Ele Certo. foi escolhido, ele foi pescado pelo mercado, que é muito Uhum, comum, né? certo. O mercado vai lá, apresenta as oportunidades que ele tem, e a pessoa ele vai contratar alguém que atenda minimamente aquela. Porque nenhum jovem começa sendo diretor de empresa, a não ser Sim. aquele que é filho de algum empresário, Filho do dono da que acaba empresa. cometendo esse tipo de coisa, né? Mas, E que para mim é infelizmente, uma loucura, mas tudo bem. é. Mas o que eu quero trazer nesse contexto é que, de uma forma geral, as pessoas elas vão o quê? Elas vão entrando no mercado dentro daquele contexto que o mercado propõe, não Propõe aquele para que ele. efetivamente ela quer. Ele escolheu, Até porque ela certo. nem sabe direito no primeiro Ainda, momento, né? perfeito, E aí, perfeito. aí ela vai construindo uma carreira que nem sempre tem a ver com ela. É verdade. E chega a um determinado ponto, de que a pessoa não consegue nem se desvincular mais daquilo. E ela Aquilo entra já numa faz parte tanto da espiral, vida dela, né? e ela entra numa espiral que ela não consegue sair. E principalmente se ela for uma pessoa Perigosíssimo, né? bastante comprometida, sabe? Então, se ela for Uhum, uma pessoa muito comprometida, a tendência dela é até crescer dentro daquela mesma área, mesmo que uhum. aquilo Não seja satisfaça ela totalmente, né? Ou seja, mesmo que até aquilo não esteja violente completamente ela. incrível isso, Adriano. O que você falou é muito importante, porque é, é como se você entrasse num trem e você não soubesse para onde ele vai. Você foi empurrado ali para dentro, né? E o trem começa a Exato, andar e você vai se acostumando com o trem, e você vai vendo a paisagem, vai se acostumando com as pessoas ali dentro, só que você não sabe para onde o trem está indo, e não era aquilo que você queria. Se você for parar para exatamente. pensar, não era bem para cá que eu queria ir, né? Não era isso que eu queria, mas eu estou satisfeito, estou aqui, estou vibrando, está tudo bem, estou com saúde, estou andando bem, né? E É, aí, Adriano, sim, desculpa, pode falar. termina a tua. Não, não, Pode aí continuar. eu queria só dar uma emendada,
já que a gente está falando desse, né, que você falou aí, né, dessa carreira tá andando por uma direção, e é o que de repente acontece com esses teus clientes, esses executivos, essas pessoas, não só executivos, né, pessoas que têm qualquer tipo de trabalho, mas elas percebem lá pelos seus 35, 40 anos, que elas falam assim, caramba, elas começam a pensar mais na vida, talvez, né? Aí falam assim, caramba, eu tô indo para cá, mas não era bem para cá que eu queria ir, né? E aí ela começa a ficar numa dúvida muito grande. E você está acostumado a encontrar pessoas assim, né, Adriano? Ah, sem dúvida. E sabe o que acontece muito, Tid? As dúvidas elas começam a entrar depois que a gente chega ali próximo do nosso quarto setênio. O que é o setênio? Né? O setênio são os conjuntos de 7 anos. Que a cada 7 anos nós temos algumas mudanças que são impressas na nossa vida. Por exemplo, o primeiro setênio é onde a gente vai construindo a nossa personalidade ali junto com os nossos pais. Né? A gente faz um print deles. Né? Tudo aquilo que eles executam de comportamentos a gente replica. Né? E ali começa a estruturação dos nossos valores. Né? No primeiro setênio. Depois nós vamos para o segundo setênio, que é onde a gente passa a fazer as modelagens das pessoas do nosso ambiente. Inclusive, os heróis que a gente gosta, o Homem de Ferro. Grande Homem de Ferro! Né? Então, assim, a gente vai fazendo as modelagens, elas vão acontecendo a partir do segundo setênio. Né? No terceiro setênio, que aí a gente está falando dos 14 aos 21. Né? A gente começa a contestar tudo aquilo que a gente viveu, que é a fase da aborrecência. Da aborrecência. Então, essa fase é uma fase bastante complexa, né? Onde a gente contesta os valores que a gente teve. Né? Perdão, pode falar. E depois que a gente começa a contestar tudo isso, a gente entra em choque com as nossas realidades. Mas a gente passa a mudar um pouco nossa forma de pensar e construir raciocínios, construir algumas ideias um pouco mais elaboradas quando a gente vai para o quarto, para o quinto setênio, porque aí sim a gente começa a ter contato com uma questão que não é só o trabalho, é o trabalho, o prazer, né? A gente começa aquela fase de tentar equilibrar tudo isso. Como a minha parte emocional, a minha parte física, espiritual, né? Então, todo esse contexto, ele vai começar a tentar entrar num processo de equilíbrio a partir do quinto, sexto setênio, né? Quarto, quinto, sexto. E aí, cara, tem o ponto de virada, acontece com a mulherada de um jeito um pouco mais cedo, porque a mulher, ela tende a amadurecer mais rapidamente. Mais rapidamente que o homem. Né? E ali, por volta dos 34, 35 anos, enquanto o homem entre 39 e 40 anos, entra naquela fase de parar de trabalhar. Peraí só um pouquinho. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Eu estou a vida inteira trabalhando numa coisa que não me dá prazer, que não me traz realização, que não faz nada disso. E por que eu ainda continuo fazendo isso? As pessoas começam a se contestar a sua própria a trajetória profissional. Então, essa fase é uma fase bastante delicada até. Né? Sim. Então, é dentro desse contexto que a gente precisa realmente ter uma ideia. Tá, Tid? E aqui é onde eu começo a trabalhar muito com os executivos. Tem gente que fala assim, não, cara, tá na hora de pôr ponto final no meu trabalho. Né? Não quero mais fazer isso realmente não me traz felicidade, me traz, pelo contrário, me traz muito problema de relacionamento em casa, né? Me traz muita insatisfação, me traz doença, cara, tem muita gente doente, né? E a partir daí começa esse processo de mudança, de transição, né? De carreira. Olha aqui que legal, Adriana, a Jéssica aqui, eu não sei se ela está online ainda, mas ela perguntou aqui, ó. Depois de anos trabalhando com algo que não gosta,
você descobre seu propósito, ou seja, o que realmente ama, mas se sente perdida sem saber por onde começar. O que fazer com essa insegurança? Pô, que legal essa pergunta da Jéssica. Ela tá ali, Você ó, ela consegue ler aí? falou assim, ó, tô aqui. Ah, ela está aí. Tá Você aí, consegue ver aí, né, Adriano? consigo sim. A Jéssica, ô, Jéssica, Interessante. eu vou responder isso para você dentro daquilo que eu costumo dizer para as pessoas que fazem algum tipo de trabalho comigo, tá? Dentro dessa área de coaching de carreira, de mentoria de carreira, né? Ou até dentro do meu produto online, que é o Acelerando a Carreira dos Sonhos, que eu vou explicar um pouco para vocês depois, né? Que o Tid vai falar também um pouco sobre Eu isso. estou Mas, curiosíssimo isso aí, mas isso aí eu vou falar no final aqui. Quem é, ficar até o final vai saber. vai ver, né? É tudo certo. Bom, o que eu quero dizer, como que a gente começa a fazer com essa insegurança, né? Na realidade, o medo da mudança, ela acompanha qualquer pessoa, né? E o medo não significa ausência de coragem, né? O medo, na realidade, ele nada mais é que uma forma da gente poder se preservar. É um meio de preservação. É o nosso cérebro reptiliano trabalhando para a preservação da espécie. Né? E para a Então, gente assim, se o preparar medo também, né? Para a gente vai se preparar. acontecer, né? Vai acontecer sim com essa questão de eu estou com medo dessa mudança, de como que isso pode bater na minha vida, né? Mas assim, essa fase, ela é uma fase do quê? Da mudança, né? Da tomada de coragem para viver a vida que você sempre sonhou. E isso não significa que você não precisa se planejar para fazer isso. A insegurança, ela acaba sendo, como que eu posso dizer? Ela acaba sendo, essa barreira da insegurança, ela acaba sendo ultrapassada, né? Justamente quando você começa a desenhar um plano para avançar na carreira que você sempre sonhou. E tudo isso parte para um processo, primeiro, interno, de autoconhecimento, para realmente fazer uma análise se essa mudança faz sentido ou não. Tá? Esse é um ponto bem importante, porque eu preciso validar isso, né? Eu preciso ver o quanto que eu ganho, o quanto que eu perco fazendo isso, né? Eu preciso fazer uma análise, como se fosse uma análise SWOT desse Das processo, forças e né? fraquezas. Isso, exato. E a partir daí, entender assim, ó, para chegar lá, o que eu preciso? Simplesmente agora eu quero mudar a minha carreira, eu vou parar com tudo que eu estou fazendo até agora e vou começar tudo do zero. A tendência de alguém se frustrar fazendo isso é gigante. É gigante. Né? Então, esse caso que eu contei para você, desse meu grande amigo que foi viver de Nova paraquedismo, Zelândia. o cara fez todo um processo para poder fazer isso. Né? Ele Uhum. fez um processo de preparação, tanto financeira quanto emocional. Né? Ele começou a trabalhar uma das coisas mais que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é o hábito, que é a nossa rotina. Ele falou, cara, a partir de amanhã eu não vou mais bater ponto na empresa. A partir de amanhã, o meu ponto assim, ó, é correr atrás de cliente, instruir pessoas para poder realmente fazer os saltos da melhor maneira possível e fazer aquilo ser uma experiência fantástica para quem participa. Percebe? Então, mas ele estava preparado para tudo isso. Ele seguiu um plano, não é chutar o balde e falar, E a isso, partir de agora, vou embora. e isso aí, Jéssica, é o que vai te trazer segurança, né? A insegurança, ela existe enquanto você não tem dados suficientes para te deixar tranquila. A partir do momento que você faz um planejamento, que você, como o Adriano falou, você corre atrás do que precisa. O que eu preciso? Eu preciso disso, disso, daquilo, né? Que são suas competências que você vai adquirir, seus conhecimentos, hábitos e atitudes que você precisa. Então você vai fazer um planejamento e quando você tiver esse planejamento pronto e você começar a executar esse planejamento e começar a correr atrás das informações que você precisa
dos dados que você precisa, né? Exato. Dos recursos que você precisa, e isso vai te trazer segurança. A insegurança, ela está muito associada ao desconhecimento, né? A ignorância no sentido pleno da palavra, ou seja, eu não sei. Quando eu não sei, isso me dá insegurança. Ninguém gosta de estar num ambiente, num local, numa situação em que você não domina aquilo, que você não conhece aquilo. E toda mudança de carreira você começa praticamente, não é do zero, você nunca começa do zero, né? Você já traz a tua bagagem de onde você teve, de onde você está, do que você sabe, etc. Mas todo começo gera insegurança pela falta de conhecimento. É isso aí. Muito bom, meu amigo Adriano. Caraca, meu amigo. Amigo, me fala uma coisa. Eu ia te fazer uma pergunta que é para mais ou menos o que a Jéssica já falou agora, mas além da insegurança, né? Tem mais alguma coisa que deixa as pessoas preocupadas quando elas estão nessa transição de carreira, estão querendo mudar de profissão, mudar de ocupação, de trabalho, etc. Além Olha, da... tem, né? Tem O algumas dinheiro, coisas. talvez, o salário, né? Ou sei lá o quê. Aí você sabe que tem um ponto que eu gosto de ressaltar muito, e eu já gostava de fazer isso, e depois que a gente teve todo o trabalho ali com o Masaru Gata, né, que ele traz as referências, né? Então tem um cara que escreve muito, que escreveu muito sobre isso, né? Que foi o Napoleão Hill. Ele fala que um dos medos fundamentais, né, é o medo da pobreza. Né? O medo da pobreza está associado a isso que você falou. Né? Aquela Entendi. questão de ter medo de não ter recursos suficientes para poder Se suprir manter as a família, necessidades manter o padrão. isso. Por isso que a etapa de planejamento ela é bastante importante, né? Por isso que não Certo. pode ser algo assim, simplesmente, eu vou agora mudar e deu, né? Não é assim que a coisa Aham. funciona, né? Realmente um processo de mudança ele precisa ser acompanhado, né, de um planejamento bem estruturado, tá? Uhum. E na maioria das vezes, Tid, ele pode ser um processo. Inclusive, ele pode ser trabalhado em paralelo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que também aconteceu comigo. Eu adoro a sala de aula, né? Eu adoro dar aula tanto dentro de universidades como dentro dos treinamentos que eu conduzo, né? Uhum. Dentro das formações também que eu conduzo. Então eu adoro estar em aula, adoro estar em sala, né? E para Uhum. eu fazer esse processo de transição, o que aconteceu? Como que eu me preparei para tudo isso? Bom, eu tinha um trabalho, um emprego numa empresa na área de recursos humanos, e aí tá tudo certo. E foi muito bacana, porque ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu começava a lecionar na universidade, era uma aula aqui, outra aula ali, né? Então, assim, era um processo de coaching aqui, outro processo ali, nada ainda muito estruturado, mas eu ia me experimentando naquilo e vendo onde que eu podia melhorar, onde eu ia ganhando robustez, o que precisava para que eu chegasse a ser aquele professor que eu almejava ser, né? Que eu ainda estou buscando fazer tudo isso, né? A gente nunca vai parar, né, amiga? Só quando Não, morrer. não. Só quando É, morrer, então. por isso que a gente só vai parar quando a gente morrer. E vai saber, né, Tid, se vai parar depois que morrer, né? A gente Enfim. não sabe, mas. Então, por exemplo, então esse é o tipo de coisa que eu não tenho dúvida alguma, né, que o processo de aprendizagem para sua transição, ela precisa acontecer enquanto você está alicerçado. Você tem ali o teu alicerce, você Perfeito. tem ali a sua base, você vai começar a fazer uma transição, uma mudança de carreira para algo. Você pode estar transformando o quê? O seu hobby na tua profissão, que é o caso
desse que eu comentei logo no começo, você fala, porra, cara, Sim, eu sim. sempre gostei, eu adoro fazer isso. Tá, por que que isso não vira a tua profissão? Nossa, será que, como que eu vou ganhar dinheiro, né? Como que eu vou ganhar dinheiro com algo que eu faço por prazer? Cara, é por aí. Né? Aí que você vai ganhar mais Perfeito. dinheiro, é aí que você vai ganhar mais relevância, é aí que você vai realmente entender como você pode viver trabalhando com aquilo que você sempre sonhou fazer. Então, Perfeito. a partir daí. E aí tem gente que fala assim, tá, Adriano, mas como que eu posso fazer isso trabalhando e de repente eu não consigo? Porque a empresa que eu trabalho não me permite, de repente, ter um segundo trabalho. De repente ela realmente não te permite fazer isso, mas por que que você não faz isso de forma voluntária, então? Para ir se experimentando, para entender esse Ou mercado. até, né, amigo, aí eu posso falar por experiência que eu tive. Eu era oficial da Marinha, eu era capitão dos portos, quase assumindo, eu fiquei 2 anos comandando a capitania dos portos, e quando eu fui assumir a capitania dos portos, eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia o que eu queria, só que eu não podia exercer. Eu não podia ser capitão dos portos, oficial da Marinha, e na Marinha você não pode ter uma segunda renda, você não pode trabalhar em lugar nenhum, é dedicação exclusiva. Aham. E aí o que que eu fiz, Adriano? Enquanto eu estava na Marinha, eu fui fazendo a minha preparação. Eu fui fazendo cursos, eu fui lendo, eu fui estudando, eu É fui isso aí. entrevistar pessoas, eu fui perguntar como é que era, eu fui conversar com pessoas que já trabalhavam. Ou seja, você pode, enquanto você tira um tempo da sua vida, no meu caso foram 3 anos, você tira um tempo da sua vida para se preparar. Você já vai se preparando, né? Exatamente. E eu vejo que é isso, né, Tid, que as pessoas, elas, como a gente vive hoje, eu tenho um dado que eu levo muito para os meus alunos, né, que é um dado, infelizmente, um dado muito triste, porque o Brasil hoje, ele é o país com o maior volume de vendas de ansiolíticos e antidepressivos. Cara, o Leonardo falou isso com a gente aqui. Impressionante, cara. Cara, Impressionante. e assim, ó, quando você olha para isso, né, um país que é líder mundial na venda de ansiolíticos e antidepressivos, ele mostra que as escolhas elas estão sendo muito mal É, feitas, muito mal né? feitas, inadequadas, né, cara? Exatamente. É Então, assim, horrível, amigo. e o que acontece é que as pessoas começam a buscar coisas sem ter, sem visitar a sua essência, né? Sem Uhum. visitar aquilo que efetivamente elas querem. Então, esse é um problema que a gente precisa, e pela Combater. ansiedade, querem simplesmente fazer uma mudança. Eu não estou mais satisfeito com o que eu estou fazendo, eu vou mudar. E aí não se preparam, se frustram com a mudança, e aí o negócio realmente perde o sentido. E aí é o pior de tudo, É o porque o pior, né? sonho vira pesadelo e Vira ela para de pesadelo. sonhar. E cria um problema para ela depois também, né, cara? Um problema mental, um problema de muitas outras coisas aí que podem vir por aí. Caramba, meu amigo Adriano, eu fico desesperado porque o tempo passa muito rápido, eu não sei se tu já É percebeu, meu verdade. amigo. Cara, assim, é, é, é maravilhoso, né? A gente teria que ter um dia, acho que seria pouco, um workshop só para isso, só para a gente ficar aqui conversando sobre isso, que tem muita coisa, Adriano. Mas, cara, o que eu queria que você falasse pra gente agora no final é que você tem um programa, cara, tu tem um projeto, tu tem um curso online, É né? verdade. Onde você ensina as pessoas a acelerar a carreira delas. Ou seja, como é que é isso, cara? Conta pra gente o que a gente pode fazer, quem quiser, quem estiver precisando, quem quiser se especializar, crescer nisso aí, aprender mais. Como é que é isso? Me fala aí desse acelerando a carreira dos sonhos, cara. Bom, então qual que é a ideia, né? Da onde surgiu tudo isso? O Acelerando a Carreira dos Sonhos, ele surgiu justamente para facilitar a proposta, né? A- Na realidade, é para democratizar mais, tá, Titi? O acesso às pessoas
nesse processo de mudança de carreira ou de acelerar a carreira dela dentro da organização, né? Então, Uhum. quando o Acelerando a Carreira dos Sonhos ele foi desenhado pensando nisso. Porque como que funciona hoje quando alguém quer fazer um processo de mudança de carreira ou até de ascensão da carreira dela na área que ela está hoje, né? Como que isso funciona de uma forma geral? As pessoas elas procuram ou um coach, né, para conduzi-las aí até até a carreira que ela deseja, ou ela procura um processo de recolocação profissional, de outplacement, né, que são aquelas consultorias que fazem um trabalho. Aí é uma coisa mais de consultoria, né? Isso. E aí eu falei assim, cara, mas olha só, quanto custa um trabalho desse? Né? Eu sei porque eu trabalho nessa área há 20 anos. Né? Uhum. E quanto custa um trabalho de consultoria, por exemplo, de recolocação profissional, de carreira? Custa, em média, um salário do cara. Então, se você ganha 5, 6, 10, a consultoria vai te cobrar esse valor para fazer um processo contigo, que é um processo de mentoria e coaching misturado, né? Para Para poder te indicação do recolocar. teu currículo para outras empresas. É isso. Aham. Né? Tá. Agora, e aí, quando a gente vê para o nosso público de uma forma geral, tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de trabalho. Né? Uhum. E aí, quando eu pensei o Acelerando a Carreira dos Sonhos, ele foi justamente para suprir essa necessidade, né? Legal. De uma pessoa que vai fazer um processo de coaching também, dependendo da região, ela vai pagar entre 5 e 10 mil reais um processo de coaching, né? Uhum. Então, assim, e nesse conceito, o Acelerando a Carreira dos Sonhos, ele veio para empacotar tudo o que acontece dentro de um processo desse, de uma recolocação profissional, de uma consultoria ou de um processo de coaching, e deixando isso de uma forma mais abrangente, com um custo muito mais acessível, onde as pessoas podem Perfeito, cara. fazer. Então, ele foi um trabalho que eu desenvolvi durante quase um ano, né? Onde eu fui criando todo o curso, colocando ferramentas, modelos de currículo, ensinando as pessoas a criarem um perfil campeão no LinkedIn, né? Para tudo isso e conhecer Caramba, que maneira. as principais ferramentas de vagas, né? Para que as pessoas possam efetivamente entender o que ela precisa, né? O que Correta. ela precisa de verdade para chamar a atenção de um recrutador. Como que ela avança num processo de seleção, como ela se comporta numa entrevista, né? E aqui Caramba, tem isso também? tem, cara. Caraca! Eu falo sobre rapport, né? Eu falo sobre uma série de coisas importantes. É, que existe na PNL, que tá no coaching e tal, mas que você já Exato, coloca lá no curso. exatamente. Caramba, que Bom, show, que show. o curso ele é dividido em algumas fases. E na primeira fase é onde eu começo a ensinar o pessoal a criar a estratégia perfeita, né, para a vida pessoal e profissional. Aí você fala, pô, Adriano, mas não é uma transição de carreira? Lógico, não é uma mudança ou acelerar a carreira dela. É, mas não dá para fazer isso de forma dissociada. Porque o ser humano não se dissocia. Ele é a mesma. Quer ver uma coisa que é muito interessante? As pessoas falam assim: quando eu entro na empresa, eu tenho que deixar meus problemas para fora dela. Cara, isso não existe, né? Se você tiver um filho doente, a tua cabeça vai estar onde? Mesmo que você estiver trabalhando? Vai estar no teu filho doente, né? E a mesma Sim. coisa que você for para sua casa num momento Que a empresa está de passando por algum problema e você tem que resolver, você tem que ajudar, você tem que fazer. Cara, você vai simplesmente, né? Você vai simplesmente chegar em casa preocupado com tudo que você tem para entregar, para fazer, não sei o quê, e você não vai dormir bem, porque você vai estar com a cabeça naquele problema. Então, a primeira fase é essa, de criar uma estratégia perfeita assim para a vida pessoal e profissional. A segunda fase é onde a gente começa a falar do poder oculto que tem dentro de cada um.
né? Que é revelar o segredo para conquistar a carreira que a pessoa sempre desejou ter. E isso como? A partir de um processo de autoconhecimento. Então, a gente vai trabalhar Perfeito. ali o autoconhecimento com algumas ferramentas de coaching, né? A Legal. terceira fase desse processo tirar o TBC, praticar o TBC, tirar a bunda da cadeira, né? Como descobrir as competências. Entrar em ação. Como que você entra em ação a partir da descoberta das tuas competências e dos seus talentos, né? Que você que está aí dentro. A única coisa que a gente faz ali nessa fase, e utilizando a ferramenta DISC, né, que está dentro do treinamento. Também? Caraca! Tá dentro do treinamento, tem uma avaliação comportamental do DISC, onde eu explico cada um dos perfis do DISC, para a pessoa entender onde estão os pontos fortes dela, os pontos de desenvolvimento, para ela não cair naquelas armadilhas mais comuns que existem dentro do processo de seleção, né? Bom, e depois eu passo... Caramba! Meu Deus, está caindo de novo aqui. Meu Deus, perdão. Fala, amigo. A quarta fase do programa é como você cria um currículo perfeito. Né? E perfeito por quê? Porque ele tem que chamar a atenção do recrutador. Porque o recrutador, ele leva mais ou menos de 6 a 8 segundos, Tite. Só de 6 a 8 segundos para descartar você. Caraca, mano. Esse é o período que ele vai levar ou para te avançar para a próxima etapa, onde ele vai olhar o teu currículo de forma mais profunda, ou ele te descarta entre 6 e 8 segundos, cara. Deus é pai. Então, assim, mas é bom saber disso, né, cara? É bom saber disso, porque senão... O que eu faço é ensinar as pessoas a ter um currículo que chame a atenção desse recrutador nesse período. Caraca, Adriano, pô, cara, de brincadeira não, meu amigo. Olha, sem brincadeira. Não é um curso, é um processo de coaching, é uma mentoria, é uma consultoria que você está oferecendo, cara, que você está entregando aí. Porra, muito show, muito show. E Adriano, vem cá. A pessoa que está vendo essa live aqui, né? A pessoa que está que vai assistir, né? Ou está vendo, ou vai ver depois, porque vai ficar no Instagram durante 24 horas e depois vai para o YouTube também, né? A pessoa que se interessa por esse tipo de coisa, ela pode mandar um direct para você, ela manda um WhatsApp para você, como é que ela pode ter acesso a isso? Olha só, Tid, eu tô... Opa, voltei. Deu uma travada para mim aqui, amigo. Ah, voltou. Voltei. Eu vou colocar aqui, ó, no nosso... aqui nos comentários. Comentários, desculpa. O link, tá? Eu tô Legal. escrevendo ele aqui. Depois me manda de qualquer maneira para eu colocar também lá no... Ah, não, tu já me mandou, né? Não, tu vai me mandar. Me manda para eu colocar também no meu stories depois, para quem... Tá. E no meu... Tá? Tá, eu tô Coloca colocando aí. aqui. Desculpa um pouquinho. Acelerando. Porque a gente está quase acabando aqui o nosso tempo aqui da live. Isso aí. A carreira... Peraí, só um cara, pouquinho. Impressionante. Muito show, meu amigo Adriano. Tá aqui, ó. Acelerando a carreira dos sonhos, é isso aqui. É esse daqui o link, né? Legal. E também pode acompanhar todas as dicas que eu dou no teu Instagram, no Instagram, no YouTube, né? Porque sempre, toda semana eu posto 2 vídeos, tá? 2 vídeos com dicas, com coisas desse tipo, né? Que serve para isso. Perfeito, amigo. Voltei, tô aqui. Meu amigo, olha só, cara, infelizmente eu vou ter que parar aqui por causa do nosso horário, mas Adriano, caramba, cara, gratidão eterna aí, gratidão de coração
por você ter dedicado todo esse tempo para passar essas dicas para a gente, para contar essas histórias que tocam fundo dentro da gente, principalmente das pessoas que estão passando por esse problema, ou seja, estão, como a Jéssica aqui, como as pessoas falaram aqui, né? Pessoas que estão ansiosas, que estão preocupadas, que estão inseguras, né? E, pessoal, quem estiver passando por esse tipo de coisa e quer fazer uma transição de carreira, e quer fazer uma transição de carreira segura, né? Fundamentada, bem planejada, e que não seja nada doideira, que não seja uma doideira, ou seja, que seja uma coisa realmente responsável, cara, procura o Adriano, porque é o cara que vai fazer isso com maestria, né? Ou compra o curso dele, se não quiser conversar diretamente com ele, o curso dele, ele vai te dar toda a assessoria, mas procura o Adriano, entra no link para dar uma conhecida, para saber como é que é, porque você vai tirar esse peso das costas, vai tirar essa aflição do coração quando você realmente souber que a coisa não é difícil. Ou melhor, ela talvez até seja difícil porque vai exigir de você esforço, vai exigir de você trabalho. Só que isso é simples. É simples. Né? Principalmente com uma fera dessa aqui. Meu amigo, gratidão. Ó, faltam 25 segundos para acabar nossa live. De coração, cara, muito obrigado. Tá? Tamo juntos. Agradeço muito, tamo junto. Obrigado pela oportunidade aí de conversar com a tua galera também. E eu quero só finalizar aqui com uma palavra que você fala muito. Vamos! Vamos, garoto! Isso aí, cara!